Muito bom dia! Agora um papo muito gostoso, retrospectiva, né, da IP Pinheiros com o nosso querido pastor Arival no último dia do ano de 2020. Um ano que ficou marcado na nossa história, na minha, na sua, na história do mundo, na história da igreja também. E nós vamos conversar com o nosso querido pastor Arival. Bom dia, pastor. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos os seus telespectadores, ouvintes, Nossa, né? É um prazer muito grande estar aqui. Eu creio que esse ano foi um ano muito especial, né? O ano de 2020 vai ficar marcado na história da nossa geração, né? E a gente precisa ter também, em primeiro lugar, aquela perspectiva de que Deus está no controle da história, né? Então, se nós fizemos planos no ano passado, nessa época, para o ano de 2020, e a pandemia veio e estragou, né? Assim, estragou não, fez com que nós todos reformulássemos a nossa agenda, os nossos projetos. Isso aí, com certeza, não pegou Deus de surpresa, né? verdade. E a gente precisa, e eu acho que todo mundo precisou de muita humildade para refazer, para repensar. E eu creio que o saldo tem sido positivo, né? Eu sei que aqui no Brasil, pelas estatísticas, aí são mais quase 200 mil pessoas que morreram, né, por causa da Covid, pelo menos é o que se propaga pela imprensa, mas também muitas coisas boas aconteceram nesse ano, né? É verdade, pastor. Aqui na igreja, eu poderia começar, que a gente pode contar, fazer aqui uma retrospectiva individual, familiar, né? Eu quero começar pela igreja, né? Graças a Deus, quando foi no segundo domingo de março, né, a igreja ela deixou de realizar os cultos presenciais. E, obrigatoriamente, por causa das leis aqui do Estado e do município, nós realizamos cultos presenciais, né, ou cultos online, do segundo domingo de março até o primeiro domingo de julho. Mas nós não deixamos de realizar os cultos, fazíamos 4 cultos aos domingos, fazíamos as 2 escolas dominicais. Houve, assim, um empenho maravilhoso dos nossos professores, Verdade. dos nossos pastores, dos nossos oficiais da igreja. As aulas de escola dominical para todos os departamentos, inclusive o departamento infantil, foram aulas gravadas e ministradas aos domingos para os nossos filhos, né? Então, foi um ano assim que nós não paramos. Você participou, porque quando nós chegamos no final do mês de maio, início do mês de junho, nós lançamos um desafio de inaugurar a IPP TV no dia 8 de julho, dia do aniversário da igreja de Pinheiros. E vocês, né, fizeram um trabalho maravilhoso, todo o apoio do conselho, o apoio também das pessoas que contribuíram. E é uma coisa interessante, porque a IPP TV existe hoje, alcançando aí, estamos chegando a 700 mil pessoas inscritas no canal do YouTube, por causa da pandemia, né? Essa pandemia foi o útero onde foi gestada essa TV, e ela surgiu assim de uma forma divina, né? Eu creio que Deus foi quem abriu todas as portas e nós conseguimos montar isso aqui. E eu sei que isso também mexeu com a sua vida, porque você deixou a sua atividade fora da igreja e foi contratada com dedicação exclusiva aqui, né? E criou-se no Brasil, né, principalmente dentro do ambiente evangélico, da igreja, e eu chamo a atenção aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma TV 24 horas no ar, né? São praticamente 12 horas de produção diária ao vivo, que se repete, e graças a Deus, os frutos desse trabalho são gigantescos. A gente nem imagina a dimensão do alcance desse trabalho, né? Também foi um ano onde, depois que retornamos o presencial,
nós começamos a receber as pessoas. Estamos encerrando o ano aí, recebendo cerca de 229 novos membros, são aproximadamente 200 membros, 190 membros comungantes e crianças também. Então, uma coisa divina. Todas as nossas congregações funcionaram, os obreiros trabalharam. Agora, uma coisa que foi impactante, Lídia, foi como houve um esforço, e aqui eu falo, nossa, dos pastores, dos presbíteros, da junta diaconal, para cuidar do povo, né? É verdade. A junta diaconal fez um trabalho maravilhoso. Nós selecionamos aqueles membros da igreja acima de 60 anos, que estavam no grupo de risco, e houve uma preocupação em cuidar dessas pessoas. E a campanha que nós lançamos de arrecadação de cestas básicas, que a gente imaginava assim, 1.000 cestas, 2.000 cestas, nós estamos para chegar agora, se Deus quiser, até hoje, né, dia 31, 35.000 cestas. Isso dá aproximadamente aí R$1.100.000 de arrecadação. E todas essas cestas foram distribuídas, né? Nós ajudamos as entidades filantrópicas, as ONGs, Casa de Recuperação, famílias inteiras aqui foram ajudadas. Nós mandamos recursos para todos os campos missionários da Junta de Missões Nacionais, ajudamos alguns campos da APMT transcultural, né? Eu quero lembrar aqui o pastor Jean Carlos, que está lá no norte do Iraque, nós mandamos várias remessas, e cerca de 400 famílias foram alcançadas lá entre os curdos com essa campanha das cestas básicas. Todo o sertão brasileiro nosso, sertão nordestino, Amazonas. Então, houve assim, eu creio que a pandemia despertou a generosidade da igreja, né? E é uma coisa assim que a gente fica impressionado diante da sensibilidade, do amor ao próximo que a igreja manifestou-se durante esse ano. Foi difícil, né, essa questão da gente estar isolados, separados, a gente às vezes não querer ir na casa de um irmão e não poder ir, né? Esse fim de ano, as comemorações natalinas e a passagem de ano novo, tudo restrito, né? Mas Deus está no controle de todas as coisas, e eu posso dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós somos espectadores, né, de ver esse mover de Deus, né, pastor? Espectadores da graça de Deus vindo sobre, porque a pessoa que está recebendo a comida lá, às vezes nem sabe que é quem mandou e tal, mas ela vê a providência de Deus e vê como Deus faz, né? E pastor, o senhor falou até de mudanças na minha vida e tiveram mudanças também. A gente sabe que cada um teve mudanças pessoais. Queria que o senhor comentasse isso, porque às vezes, que nem fala a música do Estênio Márcios, né, o tapeceiro, que às vezes a gente olha, o pastor Hernandes fala da face carrancuda de Deus, o Estênio Márcios fala isso de olhar do lado avesso e depois a obra é boa. Tem o lado bom também, né? Tem grandes milagres aí pessoais, né, que aconteceram. Eu queria que o senhor desse um exemplo, que eu sou suspeito de falar, porque é uma princesa. Esse ano, no dia 16 de janeiro, nasceu a minha neta, filha do Túlio e da Fernanda, linda, que trouxe muita alegria para a gente, né? Ao mesmo tempo, no dia 25 de maio, o meu pai, presbítero, sim, ele com 86 anos, não foi de Covid, né? Partiu para a eternidade para estar com o Senhor. Então, são coisas assim marcantes, mostrando que a vida é como uma estação, né? Alguns chegam, outros partem, né? Mas o que consola, o que conforta o nosso coração é a certeza de que Deus está conosco e de que um dia todos nós estaremos juntos, né? Uma coisa que me marcou também, eu não diria, é um misto, né, de igreja com a questão pessoal. sim. Você conhece a nossa história, aquela nossa luta de expandir, de querer sair daqui, de comprar um galpão, e Deus nunca permitiu, né? E nesse ano nós conseguimos adquirir 3 casas aqui ao lado, né? Sim. Um investimento de R$8.700.000. As casas estão pagas, né? E a gente vê assim, na crise, né? Parece-me que as pragas, assim como aconteceu lá no Egito, as pragas vieram sobre os egípcios, mas na região de Gósen ali, o povo de Deus foi protegido, né?
É muito triste saber que há muito luto, há muitas perdas, mas o que nos conforta também é que a morte do crente ela é preciosa aos olhos de Deus, né? A gente se sensibiliza, se solidariza com os nossos irmãos da fé que perderam os seus entes queridos, mas, ao mesmo tempo, existe um misto de alegria, de certeza, né? Assim como eu vou encontrar com meu pai, agora lá no céu, não mais com meu pai, mas com meu irmão em Cristo. Então, são coisas que a gente vê o mover de Deus, né, em cada detalhe. Uma coisa que me impressionou muito também, Lídia, assim, do ponto de vista pastoral, é que essa pandemia fez que muita gente se voltasse para Deus, né? Verdade. Aquele discurso dos desigrejados, né? Eu sou desigrejado, e muita gente percebeu, através desse isolamento, né, do fato da pessoa ficar separada, isolada, ele sentiu a necessidade, né, e a importância de estarmos juntos, de congregarmos. Até os pequenos grupos, né, de oração, eles fizeram essas reuniões todas pelo Zoom, pela internet, né? E uma cena que me comoveu muito, né? Porque eu tenho um bom relacionamento com as crianças aqui da igreja, elas terminam o culto, elas me abraçam, e um dia os pais mandaram, eu estava pregando na televisão, e os meninos abraçando a televisão como se estivesse me abraçando. Aquilo me emocionou muito. E eu não vejo a hora, né? Se Deus quiser, agora, dependendo aí dessa questão da vacinação, que a coisa foi muito politizada e está muito, né? Mas nós vamos ter que conviver esse ano ainda de 2021, tomando as precauções, mas tocando a vida, né? Porque a vida não para, né? Nós vamos ter que fazer as adequações e continuar. E, se Deus quiser, nós venceremos. Mas eu não sou profeta do caos, né? Pelo contrário. A igreja sempre tem uma mensagem de esperança, porque a nossa esperança não é um sentimento, a nossa esperança é Deus, Ele é a nossa esperança, Jesus é a nossa esperança. Então, eu creio que 2020 foi um ano difícil, mas um ano abençoado. Então, eu posso chegar hoje, no dia 31, e dizer, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, estou encerrando o ano sem nenhum ressentimento, sem nenhuma amargura, sem nenhuma revolta. Pelo contrário, com muita gratidão no meu coração, pela minha família, minha esposa, meus filhos, noras, e agora a netinha, e por vocês, né? Porque nós somos uma grande família. A gente aprende que também, nesses tempos difíceis, nesses tempos de provações, nós nos aproximamos mais, mesmo, né? Mesmo com o problema da segregação por causa do vírus, né? Parece-me que isso nos aproximou mais, ao invés de nos afastar, né? Eu quero agradecer, aproveitando aqui esse espaço que você me dá, agradecer a todos os nossos colaboradores aqui da Igreja de Pinheiros, né? Desde os diáconos que trabalharam aí, os presbíteros, meus colegas de concílio, os pastores. Agradecer as pessoas dos vários ministérios, né? Escola Dominical, os professores, o pessoal da música, né? Os grupos de louvor, junto, aqui né? agarrado, a gente chegando aqui 7 horas da manhã, no domingo, saindo às 9 horas da noite, todo mundo feliz, todo mundo alegre, e vendo os frutos que Deus tem nos dado e o que o Evangelho tem feito e realizado. Então, eu quero deixar aqui uma palavra de gratidão, né, a você, a toda a equipe aqui da IPP TV, que tem se dedicado, que tem procurado dar o melhor para Deus e também para as pessoas. Eu creio que a IPP TV é uma voz de esperança nessas redes sociais aí, né? Você tem programações para todas as idades. E, se Deus quiser, né, na próxima semana, estaremos mudando para um novo espaço, com melhores estúdios, programas novos. Então, eu creio que Deus está nos conduzindo, e eu creio que
cada dia mais para frente, para cima, para abençoar mais gente. É muito bom, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. A gente vê que no começo da pandemia a gente pensou que fosse passar rápido, depois não passava, né? Programa de casa, enfim, todo mundo se movimentando, como o pastor Arival muito bem falou. E de repente a gente está aqui no dia 31 e a gente viu que a mão do Senhor nos sustentou, né, Mas pastor? agora eu quero fazer uma pergunta para você. Ai, né? meu Deus do Agora, céu. aproveitando aqui, né, vamos trocar de lugar Ai, ai, aqui. ai, 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 pastor. Fala de coisas boas que aconteceram esse ano na sua vida também. 2020. Não vou entrar em detalhes, mas Verdade. coisas extraordinárias aconteceram na vida da Lídia aí. É verdade, pastor, é verdade. É uma bênção, pastor, passar por esse momento difícil. Uma o senhor já citou, foi trabalhar em tempo integral no ministério, que isso era uma coisa que eu sempre levava em oração para Deus e pedia. Isso realmente era uma coisa que eu esperava, que eu pedia, mas não imaginava que fosse acontecer, aconteceu. Também Deus trouxe uma pessoa de Deus na minha vida, também comecei a namorar. Pastor Arival orou muito por isso, é isso que ele estava falando. E também aconteceu no meio da pandemia, esperei tanto tempo, né, pastor? Foi acontecer logo agora. Também, no final do ano passado, não tive só coisas boas, né? Meu paizinho, no final do ano passado, também partiu. Foi uma dor, assim, mas com a mesma compreensão que o pastor Arival comentou do paizinho dele também. A gente crê, né? A mão de Deus nos segurou. E é isso aí, né? Eu acho que trabalhar para Deus, independente se é no ministério ou não, é um grande privilégio, né? Mas poder estar aqui, pastor, acompanhando o que Deus tem feito, eu só peço que Ele não deixe que eu estrague nada do que Ele tem feito, né, pastor? Porque tudo que tem de bom vem dele. A gente tem que ter, cada dia mais a gente vai, na nossa caminhada cristã, procurando amadurecer, e o caminho do sucesso é a humildade, a perseverança, né? A dependência de Deus, Dependência de Deus. a certeza de que tudo é Ele que faz, né? Jesus diz assim, sem mim nada podeis fazer. E uma coisa que vai crescendo no coração da gente também, né? É que a gente vai aprendendo a viver o que nós cremos, né? Esse foi todo o lema nosso na pandemia, né? Verdade. E o nosso tema para 2021, né? Vai ser fazendo tudo para a glória de Deus, né? A glória de Deus, que é a razão de ser da nossa vida, porque tudo foi feito por Ele, para Ele e para a glória dEle, né? Então, eu acho que todos nós, Lídia, somos coadjuvantes dessa história, né? Desse enredo da história que Deus está escrevendo, né? E nós somos apenas, eu diria, figurantes, né? Nem coadjuvantes, figurantes, né? Ele é o espetáculo, nós somos os doadores de bilhete, né, pastor? Então, Deus é que faz tudo, Ele é que conduz a história, Ele que conduz a nossa vida. E Jesus, Ele diz lá em Apocalipse que Ele está com a sua igreja nas suas mãos, Ele caminha dentro da igreja, Ele está edificando a sua igreja. E eu creio, né, pela fé, que não existe um ano igual a outro, mas não existe também um ano mais ou menos abençoado do que o outro. Eu acho que assim como nós fomos abençoados em 2020, 2021 também será um ano muito abençoado, né? E nós nos colocamos, né, diante de joelhos de Deus, pedindo, Senhor, estamos aí, né? Se o Senhor quiser nos usar, que o Senhor continue nos usando, se o Senhor quiser nos levar, a vontade soberana de Deus está acima de tudo e de todos. É verdade. E, pastor Arival, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja cristocêntrica e missionária. Quais são os planos para 2021? Tem muita coisa aí, né, pastor? A Junta Missionária de Pinheiros, ela é o braço missionário nosso, como nós temos aqui a IPP-TV, que é o braço da comunicação, como está chegando aí a editora e livraria Hebron, que vai cuidar da parte de publicidade, de venda de livros, etc. Os desafios são grandes, né? Pela bondade de Deus, nós contratamos aí o pastor Mariano, que trabalhava na Junta de Missões Nacionais, e ele é um homem muito experiente e vai trabalhar como nosso executivo e supervisor de campo. E as perspectivas são boas. Nós pretendemos, no próximo ano, organizar pelo menos umas 10 novas igrejas presbiterianas, projetos que já estão em andamento. E estamos começando lá na Paraíba esse projeto 50-10.
com o apoio dos irmãos de lá, com o apoio de empresários, de amigos, de parceiros, nós queremos, em 10 anos, plantar 50 novas igrejas em cidades da Paraíba que não têm a igreja presbiteriana. Certo? Então, vai ser um esforço assim, gigantesco. Estamos, em 2022, fechando esse projeto aqui em São Paulo, 5010, que nós começamos em 2012. Estamos caminhando, Lídia. Eu acho que estamos começando uma parceria lá na Europa, na Espanha, com uma igreja local, plantação de igreja, na região de Toledo, na Espanha. Você conhece já o Samuel, está lá no plantio de igreja em Pistoia, naquela região ali, central da França, perto de Florença, né? Então, Toscana, né? A famosa Toscana. Então, estamos trabalhando. Vamos ajudar alguns missionários também transculturais, em apoio à PMT da IPB. Então, as perspectivas são muito boas, né? É verdade. Muito boas. E Deus no controle, né, pastor? Isso é a confiança que eu sei que o senhor tem e passa para a gente, e passa para a gente ter essa confiança também. Pastor, resumindo tudo isso, 2020 acabando, 2021 chegando, quero pedir para o senhor deixar uma mensagem de esperança para quem está nos assistindo ou vai assistir futuramente também. Eu quero me lembrar daquele texto de Isaías, né? De Isaías, não, de Jeremias. Nós temos o escrito profético dele, e ele também, ele viu as ruínas de Jerusalém quando a Babilônia invadiu, né? E, naquele momento, ele entoou um canto de lamento, que é chamado Lamentações de Jeremias, né? São, se eu não me engano, são 5 capítulos com 5 lamentos. Mas tem um lamento lá no meio, né? Capítulo 3, que ele diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E aí ele começa falando, né? Porque só nós temos memória. Nenhuma espécie criada por Deus tem memória, né? E a memória, ela pode nos ajudar e ela pode nos atrapalhar, né? E aquilo que ocupa a nossa memória determina o nosso comportamento. Quando ele diz assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, ele diz assim, eu quero, de fato, ocupar a minha mente, como o apóstolo Paulo diz, com aquilo que é bom, com aquilo que é justo, com aquilo que é puro, né? Filipenses 4, seja isso que ocupe o vosso pensamento, a vossa memória. E ele coloca pelo menos 3 atributos de Deus lá. Ele fala das misericórdias do Senhor, e ele diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Depois ele coloca outro atributo moral de Deus, que é a bondade de Deus. Ele diz, porque o Senhor é bom, né? E Davi diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. E ele termina lá falando também da fidelidade do Senhor. Você sabe que o nosso relacionamento com Deus se fundamenta na aliança, na nova aliança. E essa nova aliança é um feixe de promessas. E Deus, ele é fiel em cada promessa que ele fez. Então, 31 de dezembro de 2020, qual é a mensagem que eu tenho para você? Para mim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que pode me dar esperança? As misericórdias do Senhor, a bondade do Senhor e a fidelidade do Senhor. Então, meu irmão, vamos para frente, vamos para cima. Como eu sempre digo, vida que segue, e Deus conosco e pé na tábua. Vamos embora.
Pastor, é muito bom ter um líder como o senhor, ter um pastor como o senhor. Eu sei, o senhor é uma referência para a gente, né? Eu estava vendo o programa, o primeiro programa que eu falei, Grandes Homens de Deus, né? E vocês são grandes referências para mim, ao contrário, né? Como o senhor me corrigiu, né? Não são grandes homens, são pequenos, mas essa humildade e essa visão, essa busca, esse cuidado, sabe? Eu falo em nome de toda a igreja, porque a gente ama o pastor Arival, por ele ser essa pessoa que nem Jeremias, chora, lamenta, porque ele vê o povo que às vezes precisa, né? E nós acompanhamos isso. E é um presente de Deus, pastor, ter o senhor como nosso líder, como nosso pastor, com essa visão que Deus dá para o senhor. Eu sei que o senhor é a humildade em pessoa. E isso, a gente agradece a Deus por isso, porque a gente tem isso como exemplo, pastor. E a gente quer agradecer por o senhor nos apoiar tanto e nos ajudar a ser canais, né, nessa TV para tantas pessoas que estão por aí. E nós agradecemos a Deus pela sua vida, pastor. Obrigada mesmo por essa mensagem de esperança, que um vaso só pode ser usado quando ele está vazio, né? Obrigada, pastor. Obrigado, Lídia. Obrigado a todos. Que Deus continue tendo misericórdia de nós. Tá? Amém. Muito obrigado. Amém. Vocês são presentes de Deus na minha vida. É recíproco, pastor. Eu Obrigado. sempre digo, o amor de Deus é um amor de duas vias, né? Ele nunca vem sozinho, ele sempre tem troca, né? É uma benção. Pastor, muito obrigada. Que venha 2021. Muito boa essa entrevista com o pastor Arival, nessa conversa, lembrar tudo que o Senhor fez de bom e tudo que Ele nos sustentou, nos segurou nos momentos difíceis, né? É isso aí.